Olá, turma, sejam bem-vindos. Vamos aprender nessa aula de hoje, na continuação da trigonometria, como determinar o conjunto imagem e o período da função seno antes de fazer o gráfico, ou sem precisar fazer o gráfico. Você determina sem o gráfico. Depois nós vamos fazer o gráfico. Vou ensinar a fazer o gráfico desta função e no gráfico você vai poder confirmar o conjunto imagem que nós vamos encontrar e o período que nós vamos encontrar. Então veja bem, o domínio da função são todos os números reais, então o domínio é o conjunto R, certo? O conjunto imagem, você encontra assim, ó. Veja lá. Valor de y. Vamos pensar no seguinte: o seno de qualquer arco varia de -1 a +1. São os valores mínimo e máximo, os valores limites. Não tem seno maior que 1 e nem menor que -1. Então, como o seno de qualquer arco varia entre -1 e +1, você substitui o seno aqui na equação por 1 e -1. Ou seja, y é igual a 1 menos o valor máximo do seno é 1. Então, o y é 0. Y igual a 1 menos o outro valor do seno é o quê? -1, valor mínimo. 1 menos -1 é 1 mais 1, vai dar 2. Então observa que o valor mínimo menor do conjunto imagem, que é y, é 0, e o valor máximo é 2. Então o conjunto imagem é o conjunto, é um intervalo fechado de 0 a 2. Nós estamos falando do conjunto imagem, y, correto? Agora, o período, aproveitando aqui o espaço. O período, eu te mostrei na aula passada que o período é 2π, na função seno, função cosseno, é 2π dividido pelo coeficiente de x. Qual é que é o número que multiplica x lá? É 3. Então o período é 2π sobre 3. 2π sobre 3 corresponde a quantos graus? 180 dividido por 3, 60 vezes 2, 120. Isso quer dizer que no eixo x, a cada 120 graus, a cada intervalo de 120 graus, os valores de y vão se repetir. Por isso que a curva é periódica, por isso que é uma função periódica, porque os valores se repetem. No caso dessa função, se repetem a cada 120 graus, que é 2π sobre 3 radianos. Esse é o período. Vamos agora fazer o gráfico. Veja bem, para fazer o gráfico, o que o estudante geralmente mais tem dúvida é que valores devo dar a x. Agora, antes disso, você deve se perguntar: eu quero o seno de quem? Eu quero o seno de 3x. Eu não quero o seno de x, eu quero o seno de 3x. Então eu vou dar a 3x e não a x os valores usuais. Quais são os valores usuais? 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π. Então veja bem, vamos fazer uma tabelazinha assim, ó. Vamos lá. Uma tabela grandinha. Valores de x, que a gente vai calcular daqui a pouco. Valores de 3x e aqui os valores de y. Y que é o que? 1 menos seno de 3x. Então eu quero o seno de quem? De 3x. Então eu vou dar a 3x quais valores? 0, π sobre 2, π, 3π
sobre 2 e fechando o ciclo 2π. Claro que esse conjunto é infinito, né? Mas esses valores já são suficientes. Agora eu vou calcular o valor de y aqui ao lado. Y é o quê? 1 menos seno de 3x, ou seja, 1 menos seno de 3x. Olha o 3x aqui. Seno de quem? De 0. Quanto que é o seno de 0? 0 está lá na extrema direita, no ciclo. O seno você projeta para o meio e vai dar 0. Então, o seno de 0 é 0. 1 menos 0 é o quê? É 1. Esse é o valor de y. Daqui a pouco nós vamos calcular o valor de x. 1 menos seno de π sobre 2. Seno de π sobre 2 é seno de 90. 90 está lá em cima, o raio é 1. Então é quanto? É 1. 1 menos 1 é quanto? 0. 1 menos seno de π. Seno de π está na extrema esquerda. O seno de π é igual ao seno de 0. É 0 também. 1 menos 0, 1. 1 menos seno de 3π sobre 2. Seno de 270 graus. Está lá embaixo. O raio é 1, mas está para baixo de 0, menos 1. Então vai ficar menos 1. Correto? Isso vai dar quanto? 1 menos menos 1? 2. 1 menos seno de 2π. 2π está lá junto com 0, do lado direito. Seno de 2π é 0 de novo. 1 menos 0, 1. Agora veja bem, nós devemos calcular os valores de x que nós ainda não temos. São esses valores de x que nós vamos colocar no eixo x no gráfico. Mas está fácil de calcular. Se 3x é 0, quanto que é x? 3x não é igual a 0? Primeiro valor. 3x é igual a 0, quanto vale x? 0 dividido por 3 é 0. Então x é 0. 3x igual a π sobre 2. Ora, se 3x é π sobre 2, quanto que é x? É π sobre 2 dividido por 3. Vai dar quanto? π sobre 6. Então o segundo valor de x é π sobre 6. 3x igual a π. 3x igual a π. Então x é π sobre 3. X é igual a π dividido por 3. Claro, porque você está observando que aqui é o triplo de x. Então, para achar o valor de x, eu tenho que dividir esse valor por quanto? Por 3, não é? É isso que eu estou fazendo. 3π sobre 2 dividido por 3 vai dar quanto? 3π sobre 2, vai ficar assim. 3x é igual a 3π sobre 2. Pode cortar 3 aqui, não pode? Simples. O x deu quanto? π sobre 2. E o último valor, 3x igual a 2π. 3x é igual a 2π. Então, x é o quê? 2π sobre 3. Enxergou aí? Não enxergou. Eu tampei. 3x é igual a 2π, está aqui. 3x é igual a 2π. X é 2π sobre 3. Então, o último valor de x aqui é 2x. 2π sobre 3. Então, esses são os valores que nós vamos colocar no eixo x. Tá bom? Eixo x. E esses aqui são os valores que nós vamos colocar onde? No eixo y. Vamos fazer os pares ordenados? 0 de x, 1 de y. Vamos escrever aqui? 0, 1. π sobre 6 e 0. π sobre 6 e 0. π sobre 3 e 1. π sobre 3 e 1. π sobre 2 e 2. π sobre 2 e 2. E o outro? 2π sobre 3 e 1. 2π sobre 3 e 1.
1, 2, 3, 4, 5 são esses 5 pares que nós vamos colocar onde? No gráfico, tá bom? Então vamos agora para o gráfico. Pegando aqui mais uma folha limpa. Então, veja lá. Vamos fazer o gráfico. Ó. Opa. Y, certo? E X. Zerinho aí no meio. Então, quais os valores do eixo X? Veja lá. 0, π sobre 6. Π sobre 6 é 180 por 6, 30, né? Então, observando que os valores são de 30 em 30 graus. 0, π sobre 6. 0 está aí. Π sobre 6. O outro é π sobre 3. Π sobre 2. 2π sobre 3. Daqui a pouco eu escrevo, tá? E os valores de y? Vamos ver o par? O primeiro é 0 e 1. Vou marcar 1 aqui em cima, ó. O primeiro é 0 e 1. 0 de x, 1 de y. Ó o par aí. 0, 1. Tá vendo? Aqui. 0 de x, 1 de y. O outro, π sobre 6 e 0. Ah, então o outro é π sobre 6 e 0. O outro ponto está aqui. O outro é π sobre 3 e 1. Então, π sobre 3 eu vou associar com 1. Esse ponto. Vou fazer mais grossão para você ver bem. Certo? O outro é π sobre 2 e 2. Olha aí. π sobre 2 e 2. 2 lá em cima. 2. π sobre 2 é esse aqui, ó. Então, o 2 eu vou associar com o π sobre 2. π sobre 2 e 2. O último é 2π sobre 3 e 1. 2π sobre 3, esse aqui, ó. E 1. 1 tá aqui, ó. Ó. 1, 2, 3, 4, 5. Viu aí os 5 pontos? Isso aí é uma curva, né, pessoal? Não é regaté, é a senoide, ó. Uma curva, ó. Ela faz isso, sobe lá, faz isso, desce aqui. E isso continua, não é, pessoal? Continua para lá, continua para cá. Tá vendo aí? Um vale e uma crista correspondem ao período. Que número é esse, né? O 2π sobre 3? Olha aqui, ó. Olha o período aí. O período vai de 0, olha bem, de 0 a 2π sobre 3. Um vale e uma crista e um vale, é o período. Então, observando que o período vai de 0 a 2π sobre 3, o período é quanto? 2π sobre 3. Nós vimos isso agora mesmo no começo, olha lá. O período 2π dividido pelo coeficiente de x, de fato é. E o conjunto imagem? O conjunto imagem, ó, se você fizer uma linha reta aqui, ó, conjunto imagem varia de 2 a quanto? A 0. Olha o conjunto imagem aqui, pessoal. Varia de 2 até 0. Olha lá. Olha o conjunto imagem. De 0 a 2. Conjunto imagem de 0 até 2. A curva está dentro dessa faixa que vai de 0 até 2. Viu aí? Não é interessante? Não é bacana? Não é legal? Pessoal, estou com 20 e poucos segundos. Então, estuda bem esse vídeo, tá bom? Estuda bem essa aula. Você deve ter entendido bem como é que calcula conjunto imagem sem precisar do gráfico e o período sem precisar do gráfico. Acho que ficou claro. Então, até a próxima aula e obrigado.